Bom, essas são as duas capas novas dos livros. E os meus velhos livros eram assim, mas parecidinho um pouquinho mais. E o que eu tenho a dizer é que realmente, toda vez que a gente lê e relê os livros, alguma coisa entra na cabeça, alguma coisa modifica e é fantástico. Eu espero que aquilo que aconteceu relendo o livro, um pouquinho eu consiga passar para vocês, porque assim, a gente fica emocionado, a gente fica empolgado, a gente fica entristecido muitas vezes com todas as histórias. Na semana passada o Cláudio falou muito sobre o trabalho do plano espiritual e aqui a gente vai ter uma combinação do trabalho do plano espiritual e dos encarnados, algumas situações dos encarnados que vão fazer a gente refletir muitas coisas. Eu procurei juntar os dois livros em algumas partes, porque aquilo que é doutrinário, que é fundamental, que o Oswaldo coloca, vale a pena a gente resgatar e abrir o leque, né? Então olhar um pouquinho mais. Talvez um dia, quando nós fizermos todos esses livros que estão ali na mesa juntos, a gente consiga destrinchar e abrir. Então assim, foi uma experiência interessante, porque você consegue colar coisas e complementar as informações, tá? Então vamos lá. Nos domínios maravilhosos da psicometria e as margens do Mar Morto. Vamos começar com nos domínios maravilhosos da psicometria. E aqui a gente vai abrir um pouquinho com a explicação que é colocada na introdução dos livros. E o Sr. Oswaldo coloca assim: na verdade, não há como fechar a mente para o nosso universo quantitativo. E a cada ano, e a cada século, e a cada momento que nós vamos atravessando, antes era um panorama de um céu que as pessoas achavam que eram luzes coladas num fundo escuro, e aí a ciência vai mostrando que não, isso se amplia. E mais do que 100 bilhões de galáxias, que é aquilo que nós temos 100 bilhões de neurônios no cérebro, e além dessas, muito mais. Não há como cogitar a sua existência e a sua imortalidade. Realmente, a gente pensar a respeito de um começo e de um fim ainda não nos é possível. E existe essa pergunta: o que é a existência? É um movimento que tem por objetivo atingir a plenitude psíquica, a união vibratória com a origem divina. Porque no fundo a gente tem a matéria e a energia se transformando e a mente se organizando também. No adendo do livro As Margens do Mar Morto, também no início do livro é colocado assim: um homem que pesca, de onde ele vem? O que é em si no rol das coisas e dos seres? Qual o seu grau perante a infinita escala hierárquica das personalidades? Em que ponto da escalada estará fadado a estacar? Existirá um possível termo na senda dos escalões sem fim e sem número desse turbilhão de turbilhões de mundos e de agrupamentos demográficos no infinito? Aí ele coloca essa observação: não obstante, mesmo que a gente não saiba responder essas perguntas, jamais deixaria de ser alguma coisa, de ter sua história, de aspirar a um fim, de sentir dentro de si um mundo, de ter ideias e atuar no universo infinito que o cerca. Então assim, romanticamente, divinamente, a gente vai tendo essas apresentações nos livros. E a gente tem, sim, um universo que existe, funciona e movimenta-se. Então, há uma lei e uma ordem, na verdade, uma consciência cósmica e unitária, porque tudo está em combinação desses fenômenos perfeitos de leis perfeitas. Então, ele coloca: subordina sim a uma força moral única, diferentes leis que coordenam diferentes propriedades dos diferentes elementos que são emanados. Um único elemento que é a origem, preenchedor, mantenedor e destinador de tudo que existe. O movimento, a trajetória, o progresso, a auto-organização, o equilíbrio e o destino, um objetivo. Tá? E aí ele coloca também: o objetivo da evolução é colimar a sagrada finalidade, que se resume em desabrochar o máximo de pureza e o máximo de sabedoria. Então, temos aí um resumo daquilo que seria, em termos doutrinários, essencial para que a gente comece os estudos de quem nós somos, para onde nós estamos indo e qual seria então o nosso objetivo. Bom,
contexto, eu coloco em reflexos, né, obrigações para com as leis regentes fundamentais, claro, ação e reação, coloco o dedo no fogo e me queimo, eu seguro o gelo também e me queimo, então existem essas leis para serem analisadas. Nós derivamos de uma mesma essência. Sendo da divina essência, nós temos o código genético da essência, um código espiritual da essência, contemos um patrimônio, tá? E essa organização que vai se processando, e a gente olhando a história do planeta, todo o progresso, inclusive as leis que fazem a seleção natural, todas as conquistas, elas estão inerentes a tudo isso. Etapas de progresso, a lei da reencarnação. Então, para os iniciados do passado, todas as grandes bíblias, elas eram reencarnacionistas. O conhecimento conferindo responsabilidade derivante, a habitação cósmica e a comunicação. E eu falo para o Milton assim: Milton, puxa os seus votos, coloca a comunicação como uma lei regente fundamental. E a gente vai pensar, assim, até os seres mais primitivos, as formigas, se comunicam avisando que tem um alimento, os golfinhos, as famílias dos reinos que nós acompanhamos, elas se comunicam. A comunicação como uma estrutura fundamental desse processo de organização. Então, é muito interessante, sim, a gente tem um patrimônio, a gente tem uma evolução, a gente tem progresso, a gente tem conhecimento, a gente habita e a gente se comunica também, né? E isso é muito importante. E aí ele fala que com o programa instrutivo, a educação ocupa um lugar primordial. Então, além da comunicação, essa organização cerebral, essa maturidade espiritual, a coisa mais importante inserida nesse contexto é realmente a parte de instrução e educação, para que a gente alce cada vez para os mais elevados, né? Como esse autor coloca. Bom, no conteúdo dos livros a gente tem um programa. Primeiro, ele coloca possibilidades e valores inerentes aos seres em evolução, e a gente abre um pouco os dois livros falando desses valores que todos têm. Ele apresenta o contato entre os dois planos e demonstra que existe uma ordem através dessas leis regentes intrínsecas, e ele propicia com as historinhas, né, vários e vários elementos de análise. E no fundo eu deixo o triângulo para que a gente faça a reflexão. Seu Oswaldo falava assim, que o princípio é o Deus, em primeiro lugar a inteligência, depois justiça e depois amor, tá? Porque se você tiver amor sem justiça, você pode até cobertar coisa errada. Se você tiver amor sem inteligência, sem justiça, também, então sempre há que se ter justiça, inteligência, justiça e amor, os três fatores fundamentais. Nos domínios maravilhosos da psicometria, então a gente tem uma introdução magnífica, que eu falo assim, caramba, eu vou colocar o que Heráclito Carneiro colocou, que espírito que tinha uma percepção interessante para fazer a abertura de um livro. E eu falei, mas como será que o seu Oswaldo falaria? E quase no fim do segundo livro, o seu Oswaldo fala alguma coisa do que seria a psicometria num texto. Então eu coloco os dois textos, iniciando nos domínios maravilhosos. O homem, desde que ele nasce, encontra-se imerso num vasto oceano de vibrações. Magnetismo, eletricidade, luz. E assim como afinal acontece com tudo quanto existe, ele tanto emite calor, energia, eletromagnetismo, quanto recebe as influências vibratórias do campo onde se situa. Existem partículas do Sol que atravessam o nosso corpo e vão embora, vão para o espaço. Existem outras que ficam, né, e modificam e fazem a gente produzir vitamina D, por exemplo, tá? São emanações físicas, vitais ou psíquicas que povoam o universo todo, impregnam os seres e as coisas existentes dentro de um mutualismo absoluto determinístico. Neste infinito campo vibratório, cada fonte oscilatória age intensivamente na razão direta de seu estágio evolutivo. Aí ele complementa, do átomo e até mesmo das suas subpartículas infinitesimais aos mais vastos conglomerados cósmicos, as metagaláxias. Tudo é fonte incessante, inesgotável de radiações, sensíveis ou não aos nossos órgãos, embora estejamos inapelavelmente submetidos às suas influências. E é dessa interferência mútua e constante entre todos os seres que ressalta naturalmente a grandiosa lei do amor,
da confraternização geral entre todas as criaturas de Deus. Leis que não podem ser infringidas sem que se movimente contra nós a justiça substancial da causalidade. O fato de sermos nós, os entes humanos, tanto fonte emissora como receptora dessas ondulações vibráteis, cria para a nossa categoria de seres mais evoluídos uma obrigação indeclinável de estudar essas interferências e ressonâncias para a melhor compreensão das altas finalidades da vida. Então, que atuação nós estamos com as nossas irradiações? Até que ponto a gente atua no outro? Em casa, no trabalho, na escola? Então é interessante porque assim, será que só o Sol, as galáxias, metagaláxias, átomos, como estão as nossas interações? E ele nos convida à reflexão. Dizem as Escrituras, nada há oculto que não se venha a saber. Realmente, tudo está arquivado na natureza. Em planos superiores é a lei lei psicométrica, que identifica as personalidades, ou seja, cada qual emite um som, um cheiro e tem uma cor, de acordo com aquilo que conhece, vibra, sente, age, atua. Nós temos uma característica particular. O nosso subconsciente, a nossa história mentalmente arquivada e pronta a se nos revelar a qualquer momento e com especialidade, depois do nosso desencarne, para que se faça o exame de consciência. E fazendo uso da psicometria, que os espíritos perscrutam o próprio passado ou de qualquer outra individualidade. É o livro aberto eternamente, em que a natureza exibe a todo instante a história de cada coisa, de cada ser. Isso ele coloca no livro, nos domínios da psicometria. Mas na margem do Mar Morto, as margens do Mar Morto, o Sr. Oswaldo fala assim: como devem saber, até os minérios absorvem e guardam impressões vibratórias. É a psicometria? Que seja, a gente pode dar o nome que for. Mas é bom lembrar que a lei das vibrações age sobre tudo que vive ou é, seja espírito ou matéria. É certo que, em princípio, tudo é essencialmente espírito. Por ser Deus, onde eu estou? Virei, agora eu não sei. Por ser Deus, a essência universal. A essência universal, ponto de partida de tudo e de todos. Tudo, pois, é em base um mesmo elemento, porque em essência é a mesma coisa, variando os estados de manifestação e as condições de aglutinação molecular. Como criou Deus este elemento base? Ninguém sabe. Constata-se a sua existência e ninguém de bom senso dirá que Deus foi buscá-lo aqui ou ali. O segredo das origens pertence ao número das coisas que não nos é dado saber ainda. A matéria recebe, como sabemos, influências vibratórias. Como não guardaria em si o espírito, em sua matéria quintessenciada, os seus registros históricos? Que é a memória, senão a faculdade de entrar em contato com esses registros? Digo mais, não pode ela evitar essa influenciação que independe da vontade? Quantos desejariam esquecer certos fatos e não podem? A psicometria, ou seja, a prospecção da alma, permite saber tudo o que aquela alma fez ou presenciou, embora ela mesma disso não tenha consciência no momento. Então, de uma forma fantástica, ele já coloca assim: vocês têm uma certa ideia, porque vocês têm a memória, só que nós estamos encarnados e a carne abafa. Então, a gente tem acesso a essa história parcialmente, mas tudo é registrado, tá? Então, e aí? A roda não para. A gente tem ações, reações, novas ações e novas reações, e a gente encarna, desencarna, reencarna, torna-se mais responsável, conhece mais, e aí a gente tem novas ações e reações, né? Então, ele faz essa pergunta: o que cada um de nós constrói a todo momento, a todo instante? Nossos instintos, nossas necessidades, dificuldades, valores, conquistas. O que nós registramos no convívio de pessoas, na qualidade dos contatos? E o trabalho, que é a válvula da evolução, que sedimenta o conhecimento, de ser útil no movimento construtivo. O que nos satisfazia antes, às vezes não satisfaz mais. E o que se aprende dessa interação? Então, ele vai colocando que essa roda não para, então o conhecimento vai e gira, e você aumenta o grau de conhecimento e sobe. A sua potência
sempre de acordo com aquilo que você aplica de amor, o quanto você é humilde e quanto você é generoso, porque conhecer mais é tornar-se mais responsável, né? E a gente vai ver isso mais pra frente. E ele falava para nós assim: vocês podem acelerar o passo, sempre. Não é preciso ficar andando devagar. Vocês podem acelerar o passo. Basta conhecer e aplicar. Mas é preciso ir atrás, porque todo conhecimento está aí à nossa volta. E se a gente ficar paradinho, quietinho, nem o bolo vai ser feito, nem o carro vai ser ligado, nem a fábrica vai funcionar, e nem da parte espiritual a gente vai se desenvolver. É preciso realmente ir atrás dessas informações e fazer. E aí eu falo, bom, essa roda não para, e vamos fazer uma equação e vamos pensar nessa equação. Ter um dia na semana para descanso e recolhimento. Nessa roda que não para, quando a gente está encarnado, a gente está abafado, a gente precisa ter momentos de reflexão. E a gente precisa ter momentos de parar, avaliar e seguir adiante. Tal qual projetos que a gente vai montando ao longo da vida. Tal qual um trabalho, uma coisa, uma meta que cada um de nós tem. É importante ter um dia na semana para descanso e recolhimento, é fundamental. Porque senão o movimento engole e as situações nos engolem. E a gente fala assim, opa, isso aqui eu preciso ter um tempo porque é importante. Então essa equação precisa ser respeitada, o equilíbrio. Bom, aí a gente tem nesse livro um espírito que depois, mais pra frente, se denomina Renato. E aí que eu coloco grifado a historiação com H. Né? Susaldo não está contando histórias com E, mas historiações de fatos de pessoas, de almas, de espíritos que encarnaram e desencarnaram. E aí ele coloca que ele tem um círculo de família, amizades, né, como acontece com todas as pessoas. E aí a gente tem uma situação que esse casal, Zainer e Rosália, estão 2 anos casados e de repente ela desencarna. Ela tem uma doença e desencarna. Só que ela diz a ele assim, adeus por agora. E ele, não conhecia espiritualidade, não sabia o que era espiritualidade, por que ela falou aquilo, fica desesperado. E ele vai buscar ajuda com os familiares, porque ele não sabe o que ele faz. E o irmão dele fala assim, ser forte, meu irmão, que tudo na vida é passageiro. Somente a alma vive eternamente porque é espírito, porque é partícula de Deus. Ser forte que outros dias virão diferentes, quando vós tereis as contas ajustadas e os dias felizes por serem vividos. Ele passa um monte de informação para o irmão, só que o irmão está desesperado e naquele momento ele não quer muito saber o que está. Ele quer mesmo, o que eu faço? E eu estou desesperado, preciso enterrar minha esposa, né? E o irmão vai falando algumas coisas e ele não percebe no início. E realmente a gente tem muito a aprender. E as coisas vão seguindo, a vida dele vai seguindo com algumas dificuldades, uma sensação ruim, ele às vezes acha que ele está ouvindo a esposa falar e ele fica inquieto. E aí o irmão volta e fala com ele, você realmente nunca, ele vai pedir ajuda, nunca deste atenção aos problemas de espírito. As leis de Deus vigoram e cumprem-se, independente das nossas cogitações, sejam elas favoráveis ou não, né? Então ele fala, irmão, precisa conhecer, você precisa conhecer para sofrer menos. Aí ele diz, temos nós, os filhos de Deus, obrigação de conhecer e usar bem as leis. Quanto sabes tu da agricultura, meu irmão? Não achas que muito valem as lições que os nossos pais legaram? Porque ele fala assim, mas eu preciso saber essas coisas, a importância dessa coisa. Ele fala assim, você não aprendeu tanta coisa na parte prática, no seu trabalho? Você não acha que se você conhecesse as leis que estão ao nosso redor, não te ajudaria de alguma forma a compreender a vida? Que você vai ter uma finitude, que o que acontece depois? Então ele vai conversando com esse irmão com o objetivo de esclarecer. E aí tem uma advertência muito interessante, porque ele fala assim, eu aprendi agricultura, mas aquilo a gente faz. Aí ele diz assim, depois que o conhecimento se torna comum, fácil uso, não se mais tem exato discernimento de sua quantia e valia. Então, a gente começa a aprender uma coisa, aquilo é difícil no começo, é complicado. Você sua, você treina, você vai, ara a terra num mês, não dá certo, no outro mês não dá certo, molha todo dia, a planta não cresce, encharca. Aí você vai tendo a sua experiência. Não, aquilo funciona desse jeito. Então eu tenho que respeitar
algumas coisas para que dê certo. Só que depois que a gente aprende, a gente não dá bola. Vamos dizer, é fácil. E aí ele disse também, olha, com as coisas do Espírito também, no início a gente pode achar uma coisa assim, cabeluda, difícil e tal, e você vai entrando em contato com aquilo vai se tornando corriqueiro. Mas não despreze o conhecimento que você adquiriu. Não despreze aquilo que você conquistou. Porque é uma conquista, né? Que às vezes a gente deixa para lá. É tão simples, a gente faz. E ele diz, o vício bom ou ruim tira de nós a noção de quantias e valores, porque transforma tudo em automatismo. Liga o carro, aperta o carro, não sei o que, anda de bicicleta, né? Fica tudo automático. Podemos, entretanto, reconhecer a importância dos conhecimentos. Então, não despreze o conhecimento, vai atrás das coisas. Não é por acaso, ele diz que se existe, movimenta e se percebe a necessidade da luta do bem contra o mal, né? Ou do mal a favor do bem. Que não entende das verdades do Espírito é como se fosse um barco sem governo, pronto a se arrebentar contra as rochas, atirado pela braveza das águas escalpeladas. Se realmente a gente não sabe nadar, a gente vai se batendo e tal, mas na hora que você consegue, você tem a tua direção, né? Então vamos aprender. E aí, essa progressão contínua, como eu falei, que é dessa roda que não para, e dos iniciados passados, procura-te, encontra-te, realiza-te, não numa encarnação, em todas as etapas da tua vida, em cada momento, né? Eu creio, ele diz, depois do irmão falar, ele fala assim, eu creio na imortalidade da alma. Aí o seu irmão fala assim, não, mas além de ser imortal, a alma é evolutiva, ela é responsável, ela é comunicável, ela habita mundos e ela é reencarnável. Aliás, fala para o irmão deles aí, a reencarnação é uma válvula redentora e evolutiva do espírito. Então, ele só sabia que a alma era imortal, pelo menos ele acreditava nisso. E aí tem essa observação. Se tu sabes apenas que a alma é imortal, você tem uma falha. Tens um ponto a favor e 5 contra, né? Tem muito que aprender ainda. Então, vamos aprender. E aí essas fases de infância, adolescência e maturidade, e ele fala assim, mas eu acho que ninguém é obrigado a aceitar nada. Ele fala assim, nós temos muito jeito para defender as nossas convicções, ou pelo menos a versão que mais nos convém. No fundo, Zaire, o que se passa é coisa muito diferente. É que julgamos ter muito mais para ensinar a Deus do que poderia Deus nos ensinar. Quanto mais se sabe, tanto mais se honra o Senhor e tanto mais se cultivam na vida as leis que nos trazem vantagens. Quanto mais se ignora, tanto mais se acredita que Deus tem a necessidade dos nossos conselhos e advertências. Isso é comum, é regra geral, não é só com você, né? Então às vezes a gente fala, mas eu sei, não tenho obrigação de aprender. Aí a vida vai empurrando a gente e a gente fala assim, mas eu não queria aprender a andar. Você aprende a andar. Mas eu não queria aprender a cozinhar. Eu não queria ter que trabalhar. Eu queria ficar... A vida convida você a se tornar independente. A vida convida você a tomar as suas responsabilidades e assumir os riscos. E a lei humana, inclusive, se você erra, você tem as suas penalidades. Então, é assim. Tudo bem, a gente não é obrigado, mas é assim. Aí tem um adendo do livro das imagens do Mar Morto, porque assim, na verdade, no fundo, o que a gente acaba virando as costas é para aquelas coisas que são formais e que as religiões nos ensinam. Então, ele fala, cuidado, porque religião, no outro livro, não é um programa formal, nem um amontoado de façanhas convencionais. Não é soberba e sectária, ela não deve viver à custa da fé, ela não deve servir a um culto externo, porque a religião precisa ser a consciência da origem, respeito pelo plano geral e a devoção às sagradas finalidades. Então, muitas vezes, a gente tem pessoas que não querem ver, não querem aprender, não só porque é uma preguiça, nesse momento eu não quero aprender, mas porque eles já viram tanta coisa errada que eles não querem de fato aprender, tá? Então, aí tem nesse contexto dos 2 livros a bendita palavra responsabilidade que... Então, como eu falei, a gente é criança, adulto, adolescente, adulto e a vida é assim. E o plano espiritual, na evolução do espírito, também é assim. A responsabilidade é a lei que torna o espírito merecedor de suas conquistas. Ela faz com que ele plante e colha na razão direta,
para aprender a discernir entre o bem e o mal, vindo assim a conceber enquanto importa ser harmônico em face da lei. Existir e movimentar são fenômenos paralelos. Ser responsável é fenômeno que define tudo. É um condão que facilita conhecer a verdade e a ela dedicar todos os respeitos, todos os esforços harmônicos, cujas resultantes são a luz, a glória e o poder. Então, assim, realmente você ser merecedor de sua conquista é não pedir para os outros ficar fazendo por você. Não, eu já entendi. É assim que faz, eu vou tentar fazer. A gente pode errar no começo, mas a gente está tentando fazer. Então, isso aqui é maravilhoso porque, assim, é uma coisa que nos agrada, engrandece, nos torna autossuficiente, né? E expande todas aquelas nossas virtudes. E por que será que vai discernir entre o bem e o mal? Porque você vai ter a atuação e vai ver a resposta, tá? Então, por isso, essa noção de responsabilidade. Você acaba não fazendo para os outros aquilo que você não gostaria de receber também. Então, é muito mais ampla a responsabilidade descrita no livro, né? A gente talvez não tenha pensado nessa definição. E aí o alerta, né? Os encarnados estariam sempre bem se jamais olvidassem que deste lado para eles trabalham, ou deixam de trabalhar, segundo se fazem ou não merecedores. De todo e qualquer modo, porém, deviam lembrar que nunca estão sós, que sempre estamos vigiando, prontos a entrar em cena, cumprindo ordens superiores de acordo, é claro, com o que pensam, sentem e fazem. Então, assim, a gente acha que está encarnado, a gente cresceu, a gente tornou-se adulto, e aí a gente tem as nossas obrigações e está cumprindo. Só que o nosso limite de visão é pequenininho. Bom, hoje eu preciso o quê? Trabalhar para ganhar o pão desse dia, para pagar as contas. Eu tenho que ser um bom pai, um bom profissional, uma boa mãe ou irmã. E a gente esquece que tem essa programação da encarnação, mas tem uma programação espiritual, que é o desenvolvimento daquilo que a gente ainda não sabe bem. E há um cuidado para isso, tá? Existe um programa pré-encarnacionista e existe um acompanhamento. A gente tem espíritos que nos acompanham e estão assim do nosso lado. Bom, agora é o momento que já tem maturidade suficiente para lidar com alguma condição que mostre o lado espiritual. Aparece uma coisa, um fenômeno, uma conversa, um livro, um problema X, e aí a gente está diante de uma nova situação. Então, assim, há um segmento por trás de todo um programa que a gente fala, não, mas tudo bem, olha, eu vou me aposentar com tantos anos. Acabou. Agora eu vou ficar pensando na aposentadoria. Eu vou pensar em casar, eu vou pensar em ter filho, depois o filho casa, a gente vai aposentar. A gente tem essas metas na encarnação. Mas existem outras, que é essa que não para, é a roda que não para, dos aprendizados, do que a gente conseguiu conquistar e do que ainda tem para conquistar. E esse acompanhamento que é feito de perto. Aí o perigo da ignorância, ele fala, quem ignora leis poderá ter muito boa vontade. Mas eu tenho tanta boa vontade. Mas pode fazer aquilo que não é o melhor. Pode dar guarida a conceitos e práticas idólatras e supersticiosas. Isso por um lado, né? Você fala assim, se na mecânica também eu tenho boa vontade de arrumar um carro, mas eu não tenho conhecimento, você pifa com o carro. Né? Então, na cozinha você mistura ingredientes absolutamente inapropriados, né? Mas também assim, eu tenho boa vontade, não, mas precisa conhecer, você precisa se aprimorar. Então, assim, isso é estanque, tá? Tem que conhecer, tem que aprimorar. Planos espirituais do diagrama celestial. Então, ele vai falando que os céus da Terra vão ser concêntricos, 7 faixas principais, 34.000 subfaixas. E o espírito que desencarna vai de acordo com a vibração que ele tem, né? E a distância, na verdade, é porque assim, perto da crosta, a gente tem mais a radiação material e animal. Então ela é mais densa. E fora da crosta, ela é mais etérea, mais leve, tá? Antes de entrar modos e processos de adular a Deus, com meios que apresentam ladainhas, convém fazer questão de executar os mandamentos da lei. É muito importante que passe virtudes e bons conhecimentos. A ideia de que gestos e rituais possam quebrantar a lei e confundir a justiça não é só ridícula,
como ainda gera piores reações. Cria casos que deverão ser de todos ressarcidos. Onde está escrito na lei que tais ou quais formalismos têm o privilégio de nulificar tais e quais mandamentos, né? E um dos mandamentos realmente a gente pode citar como exemplo é não fazer imagens quaisquer para adorar, por exemplo. Então vamos dizer que eu estou aqui na carne, de repente eu desencarno e minha filha continua. Eu tenho 2 filhas, elas começam a ter brigas e eu estou do outro lado acompanhando a situação. E aí ela briga com a irmã uma vez, 2, 3, mas não, mamãe, perdão. Ela fala, mamãe, perdão, olha, eu juro que não vou fazer, eu vou fazer aqui, sei lá, uma oferenda, um negócio aqui, por favor, eu não quero ficar com essa coisa com a minha irmã Karina, só que ela repete a atitude dela e continua me fazendo oferendas. A gente que tem o nosso tamanhinho, o nosso conhecimentozinho, do outro lado, a gente fica satisfeito com isso, fala assim, minha filha, acorda. Eu não quero que você fique me oferecendo nem isso, nem aquilo, nem florzinha na data de aniversário do meu desencarne. Eu não quero. Eu quero que vocês se dêem com a sua irmã, que vocês conversem, que vocês possam se organizar. Se não der certo, pelo menos se respeitem. Então, assim, se para nós, encarnados relativos, falar assim, minhas queridas, não é assim que a coisa funciona, por favor, não é isso que eu quero. Imagina para as coisas que se referem à lei e à justiça divina e Deus e essa essência do universo que nós estamos falando, né? Então está na hora realmente de pensar e crescer um pouquinho, porque não é através de oferendas outras formas que a gente vai falar assim, eu gosto de você, eu gosto de Deus e respeito as leis, né? Bom, as leis regentes fundamentais, a equidade vibracional, o peso específico, que é lei íntima e inalienável, cumpre em si mesma a sagrada função, pois é que representa o filho perante o pai e o pai perante o filho. Então, cada qual tem uma vibração. Se eu sei mais, eu tento agir de uma forma melhor. Eu tenho, na minha consciência, com a minha memória, com os meus registros, a ter um comportamento melhor. Então, a gente vai ter uma identidade de acordo com aquilo que a gente sabe. A justiça divina, que é íntima, que aciona o reequilíbrio através dos mecanismos de compensação, ação e reação. E para o casal que a gente tinha visto, né, que anteriormente tinha abandonado o lar, eles já tinham se casado anteriormente, tinham deixado outros filhos com outras famílias e se juntaram e se mandaram, foram embora, eles causaram angústia, sofrimentos e com isso tudo eles tinham que resgatar, tá? Então, a gente sabe que ele ficou casado 2 anos, 3 anos a Rosália fica falando lá no ouvido do marido e ele começa a ficar incomodado e aí ele vai em busca do trabalho realmente depois de 3 anos. E aí o seu Oswaldo coloca, a morte não é um mero acidente transitivo, mas ela não faz nem santos nem devassos, cada um é aquilo que é, nos registros do que aprendeu e do que fez. E tem às margens do Mar Morto uma outra situação que ele diz assim, em vez de amar, alguns espíritos na história tinham odiado, então eles recolhiam ódio. Ao invés de perdoar, eles tinham nutrido rancores e aí encontravam hostilidade. Por não praticarem a caridade, cultivaram o egoísmo e toparam com a indiferença, e assim por diante. Quem planta espinhos não pode esperar colher flores. Infringindo as leis da harmonia universal, tinham por si mesmos se colocado em desequilíbrio e sofrimento. Então esses registros. Então quando a gente passa por essas situações, faz uma coisa, mas não é fácil, né? Às vezes eu estou tão nervosa com uma situação, com uma pessoa, com uma condição, não é fácil, mas a gente precisa aprender e seguir melhor, né? Importância dos melhores conhecimentos. Aí ela pergunta assim, mas por que são alguns tão burros? É infantilidade? Aí um mentor espiritual fala assim, não nesse caso. Existiam graves registrações do passado, tremendas gravações kármicas. Não é só apenas e tão somente a encarnação dos dois que abandonaram os lares. Eles tiveram um outro passado mais para trás, que realmente eles viviam na época de Jesus e tiveram alguma colaboração naquele momento do desencarne de Jesus, tá? Só que depois a gente vai ver, a esposa até tem um trabalho de encarnações de ressarcimento, de sofrimento, esse marido dela também. Ela consegue enxergar algumas coisas e ele ainda
bambeia. Então tem encarnações que ele fica pior, tá? Ela vem nessa encarnação e desencarna rápido e depois ela fala assim, eu vou ajudar ele com o trabalho. Mesmo quando se é espiritualistas, mas chega a extremos de animalidade, tudo se brutaliza. Então assim, não é só por infantilidade que a gente às vezes dá uma caidinha, né? A gente pode ficar brutalizado com as coisas de dinheiro, bolso, alimentação, sexo de uma forma desbravada e sem consequências, orgulhos e vaidades. O espírito deve sublimar-se e não brutalizar-se. Então, isso aqui vale para todos os momentos da roda, para todas as encarnações e desencarnações. Vocês vão falar assim, ah não, mas estômago do outro lado, tem planos ainda que são relativos, tá? Bolso, estômago, sexo, planos relativos, tá? Então, orgulhos e vaidades, que é a coisa mais comum que a gente vê, a gente tem que tomar cuidado. Não entendo essas coisas, nossas defesas. Aí ele fala assim, não entendo essas coisas, aí são as nossas defesas, né? E os recursos íntimos da justiça divina. O Zeiner, ele fala assim, você não entende, tudo bem, todo o contexto, mas você entende quando o sofrimento chega, que é preciso recorrer a alguma coisa, a algo que te isente. Então assim, até dá desculpas. Ah, eu não conheço todo esse processo, mas no fundo, no mínimo, você não deve fazer para os outros aquilo que você não deseja para si. E não dê desculpa. A razão pode não atinar com uma coisa, mas a emoção registra. Então a gente começa a aprender através, muitas vezes, das coisas emocionais. Porque aí você vai tendo reações com pessoas, com agrupamentos, com seus próprios sentimentos, e você começa a pensar, ah, então será que aquilo que eu fiz não era tão legal assim? Será que aquilo que eu falei então não era tão bom assim? E através da emoção, daquilo que as pessoas vão passando, a gente vai amadurecendo, né? Então assim, realmente aquele comportamento que eu tive, poxa vida, será que está todo mundo errado e eu estou certo? Né? A inteligência não percebe, não quer perceber às vezes, mas a sensibilidade nervosa obriga que se atenda sob forma de dor. E aí a gente começa a sofrer. A dor até a nível do sofrimento. Você fica angustiado. Tá? Se a minha irmã dormir... Modos de ação. Procure eliminar a dor com os recursos do amor e da sabedoria. O bom Deus quer que sejamos amorosos e sábios. E não eternos sofredores. Os castigos que nos atingem são os resultados das nossas próprias ações. E não é ninguém de fora que coloca, né? Somos nós mesmos, com a nossa memória, com o nosso registro, com o nosso peso específico, que começamos a alterar o funcionamento do corpo físico e a próxima encarnação. Quando soubermos os valer das nossas faculdades latentes, das nossas virtudes psíquicas, iremos eliminando as dificuldades e as dores. O que nos importa por isso mesmo é fazer bom uso de nós mesmos e de tudo quanto venhamos a conhecer e a ter, né? Bom uso. A gente está gravando e eu esqueço e fico brincando com vocês, né? Então a gente tem o caminho do sol e tem o caminho das tempestades. Vamos lá. Tenha conhecimento da lei de Deus e faça questão de pô-la em execução. O maior exemplo foi Jesus através das 3 verdades básicas. A lei, que ele não veio para derrogar nem os 10 mandamentos nem os profetas, o amor que diviniza e a revelação, ele não veio para derrogar os profetas, e profetas é médium no passado, e a lei foi entregue através dos dons mediúnicos, e Jesus cultivou os dons de uma forma larga e ampla, né, que adverte, ilustra e consola. Os 10 mandamentos é que devem ser totalmente observados, para que se atinja o supremo grau de felicidade individual, porque, escuta bem, ninguém virá a ser individualmente feliz, a menos que seja socialmente correto. Ação e reação. Quando a gente está com frio, a gente não coloca agasalho. Quando está um sol terrível, você não coloca blusas e roupas mais leves. Quando você tem reação das pessoas com quem você convive, de uma forma a tirar proveito, de uma forma egoísta, você também tem a receptividade, a sensibilidade de que as coisas não estão indo legal, né? Alguma coisa acontece que você... E aí você começa a ser rejeitado e fala, bom, por que será? As pessoas só se aproximam por interesse. Então, a gente começa a ter essas percepções, ainda que seja de uma forma muito
incipiente no início, mas depois a gente sabe que é decorrente dessa lei, tá? E aí, coragem para ser correto, fala assim, meu Deus, Isaías fala, mas Cristo foi crucificado, ele foi falar de Jesus, do exemplo de comportamento, que a gente tem que seguir o exemplo, mas ele foi crucificado. Aí o irmão fala assim, não, o mundo não deve prevalecer, né? Lembra que crucificados foram aqueles que crucificaram Jesus. Então, no fundo, naquele momento de encarnação, a interrupção com a crucificação foi horrível, deixou marcas no planeta, deixou um karma para todos nós naquele momento. Só que assim, quando Jesus sai da carne, ele sai glorioso por ter feito e cumprido um excelente papel. E nós outros que ficamos aqui e fizemos aquilo tudo, ficamos mal, né? Então, na verdade, nós ficamos pregados até reequilíbrio, nós ficamos chumbados, nós ficamos com os registros, tá? A vitória deve ser do Espírito e não do mundo. E para tu saberes como se vence o mundo, deves aprender com Jesus como se executa a lei de Deus, o código interrogável. E aí, qual é a essência dos 10 mandamentos, né? A lei contém tudo em essência. Ela ordena que se não cometam idolatrias, ou seja, Deus eterno, essência universal, né? A consciência cósmica, a sustentação e o destino. Ela concita a mais perfeita conduta social. Ela afirma a revelação como sendo um instrumento de advertência, ilustração e consolo. Onde estiver a criatura inteligente, ali estará alguém que sabe ver na lei a importância e a grandeza de se amar a Deus em espírito e verdade. Ali estará quem sabe o que é ser decente na conduta social para merecer de Deus as melhores graças. E ali estará quem sabe para o que serve a revelação. Tá? Então aí ele coloca a essência. Mas orai e vigiai, né? Porque sem querer, ou às vezes, mas se eu tiver um amuletozinho, mas se eu tiver uma plantinha X, se eu tiver uma construção dessa forma, se eu tiver, né? Quantos são os modos de idolatrar e contrariar a lei? Quando ela ordena que se adore a Deus em espírito e verdade, sem ingerência de elementos intermediários, do que há nos ares, na terra e nas águas. Por quantas maneiras podemos trair o segundo mandamento? E o terceiro mandamento, que ordena jamais tomar o nome de Deus em vão, através de quantas formas e maquinações podem ser contraditadas? Quantas e quantas vezes permitimos que a mentira e o suborno tomem lugar da verdade? Até onde o vício é apresentado por nós em nossas obras como sendo a virtude. Quanto aos demais, sobre não fazer mal a ninguém, desde o respeito ao descanso, passando por honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não jurar falso, não invejar nem cobiçar de modo algum, sob quantos pretextos tudo isso é feito, é repetido, e por certas leis humanas erradas, é até mesmo um programa estabelecido, oficializado e garantido pelo mundo. Então, realmente, a gente tem algumas leis humanas aí, né, que vão dar margem às guerras, porque você está levando o nome do Cristo, você vai ter dizimações de aldeias e em nome de uma religião XYZ, oferendas, sacrifícios que a gente ainda vê no planeta e muito mais ainda. Só que assim, a gente fala coisas que são grandes e todos podem perceber, mas existem coisas menores que nós ainda fazemos, então tem que tomar cuidado. E aí ele coloca, quando a gente olhar para o outro que está fazendo as coisas erradas, pense e ajude, vibre bem. Deus é também íntimo ao teu próximo, tá? Então, não te cabe julgar, né? Claro, se você estiver na situação, bloquear, limitar, é correto, mas ajude, né? Acima de tudo, ajude. Os ensinos são permanentes. É a internet que eu estou falando? Acesso amplo e restrito. Só que a gente tem que ter critério de discernimento, porque se você entrar num site errado, não é internet. A revelação, a comunicação entre os planos da vida lembra o espírito a sua condição de imortal, de evolutível, responsável, reencarnável, comunicável e passível de habitar mundos. Só que não diz com qual espírito você está falando, né? E aí depois ele vai dizer algumas coisas para a gente ter critérios. A revelação é quem é,
porque sempre foi instrumento de advertência, ilustração e consolo. Desses priscas eras, vêm elas esclarecendo as criaturas do melhor modo, enquanto os religiosismos, oligarquias idólatras, ditas religiões, tudo fazem para desviar a humanidade do rumo certo, dos verdadeiros ensinos. Então, para ficar de bem com a verdade, é preciso se romper com a mentira. Ponto. Fácil. Deus, a verdade é Cristo, e tudo quanto tenham assento merecedor de respeito, tem servido para garantir a função dos chicanismos humanos ou daqueles que fazem contestações sem fundamento, que suscitam dificuldades por má fé. Homens costumam perder-se nos dédalos da confusão porque orgulhos e egoísmos sonham poder mais do que a simplicidade e a humildade. Eis que o mundo se enche de idolatrias, formalismos e superstições. Deixa à margem de tudo aquilo que não constitua respeito prático em favor da lei, do amor e da revelação. E para isso, como poderás analisar, não há necessidade de mercantilismos, porque essas virtudes ou leis são de ordem íntima, não se paga. Não devem ser sindicatos da mentira, que se dizem religiões. Faça nisso muito esforço, muita análise e devotamento à verdade. As criaturas estão por demais viciadas no culto da idolatria e dos erros que passam por religião, né? Aquele vício mental que fica cristalizado na nossa cabeça e que a gente tem muita dificuldade de mudar. Muita dificuldade de mudar. Então, às vezes, haja trabalho, haja oração, haja a parte prática para a gente conseguir mudar uma conduta que está enraizada, está presa, séculos, encarnações e desencarnações. Mas tem que vir. E aí vem todo com aquele fundamento, né, de uma programação pré-encarnacionista, de grupos espirituais que nos acompanham, que vão de vez em quando soltando umas amarrazinhas de situações que virão acontecer na encarnação para a gente abrir os olhos. Os homens de bem devem se definir-se, ligue-se a causa justa. Então, assim, isso aqui é tudo para as nossas consciências. Esta é a razão por que não fico de acordo com aqueles que endossam os conceitos que todas as religiões são boas, porque não são. A verdade é boa e devem ser bons aqueles que procuram conhecer e vivê-la nas obras de cada dia. Quem na Terra quer ficar com tudo, quem acha que tudo é religião, ou é ignorante ou hipócrita. Tá? Semana passada, antes do Cláudio começar a sessão, teve um bate-papo aqui de uma pessoa que achava que não, que tinha que ter um pouco de todas as religiões, que tudo era bom, que a gente tinha que... Foi? E a gente tem que tomar cuidado, porque assim, a gente não está falando das pessoas que trabalham e ajudam, a gente está falando das organizações que realmente mudam todo esse contexto histórico de entregas de informes como conveniências. E aí tem sempre um preço, sempre tem alguma coisa da idolatria, alguma coisa de poder, e por aí afora. Então, acontece, né? Os contatos com os anjos, espíritos ou almas. Considerar sempre o ambiente onde se desenvolve o trabalho e oração, sadio, luz acesa, um ambiente claro, né? As condições mediúnicas e estado emocional do médium. O médium pode ser bom médium, pode ter uma condição momentânea de não estar bem, tá? A hora do trabalho profético, pois podem criar algumas dificuldades para os desencarnados que transmitam corretamente o pensamento. Aí ele põe, condições mentais e morais do médium fazem variar muito o trabalho naquele momento. Então, você acabou de ter uma briga, você tem uma dor, você é uma pessoa que começou a cometer deslizes, e aí tem a lei de Deus aí que começa... Não adianta, o teu filtro começa a ficar torto, você não capta legal, você não recebe legal, atrai na sua sintonia. As condições em que esteja o espírito comunicante, como eu falei, é uma porta aberta para vários planos, e quando acham muitas pessoas no ambiente que não estejam conscientes e de boa vontade, também o fenômeno colabora para dificultar a melhor comunicação de espírito. Então são alguns fatores que o Oswaldo enumera que podem estar interferindo. Ampliar o alcance, né? Então Jaime, do casal que ficou 2 casados, 3, começou a estudar, porque na família dele, os holandeses tinham recebido livros, ele começou a estudar. E aí ele desenvolveu, entre outras faculdades mediúnicas, a psicométrica, né? E aí ele começou a receber essas vibrações e ele começou a fazer trabalho.
trabalho. Aí, 2 anos ele ficou trabalhando, né? E aí não me passe desapercebido que no fundo de todas as pessoas foi dito que atrás de todos os atos menos bonitos estão sempre os filhos de Deus, as criaturas evolutíveis e perfectíveis. Antes de acusar a mácula frontalmente, procure exaltar os poderes divinos que jazem em latência nos fundamentos de cada filho de Deus. Porque ele vai receber um monte de situações de psicometria, de lenço, de anel, de pessoas que chegam perto dele, e muitas vezes ele vê coisas muito feias no passado desses espíritos. Mas o orientador do outro lado fala: cuidado com o que você vai falar, porque esse espírito está em evolução e esta oportunidade é nova. Esse é o momento que ele está reequilibrando, ele está resgatando, então ajuda. Não é que ele não tem que falar, mas ele tem que saber como falar. Psicômetro é um vidente ultra sensível, capaz de chocar e perturbar com o contato de pessoas ou coisas imantáveis. Então, viva sempre em harmonia com a moral. Jamais perca o contato conosco e faça o que puder pelos semelhantes. Deus oferece recursos e pede contas com justiça. Tal é a lei. Tá? Então, vamos lá. Buscar a verdade e praticar o bem. Então ele realmente fez a predisposição de ajudar, então ele começou a trabalhar, começou a sentir cada vez mais, então ele começou assim, esse laboratório minúsculo, que ele fala que todos nós acabamos nos tornando, mas fortíssimo, que estavam espargindo essas curas, e aí ele começou a realmente ajudar. Teve uma capacidade de captação e irradiação do ser espiritual. Ele fala assim: você pode atingir essa captação e irradiação de um ser espiritualizado, colocando por sublimação em grau superior. Entre em contato com as vibrações curadoras do cosmos. Se você estiver cada vez mais se elevando em trabalhos, você pode atingir planos enormes, muito altos. Aí ele diz: a consciência da unidade divina entre os seres será a força propulsora de todos os atos de fraternidade, como sejam a tolerância, o perdão, a resignação, o espírito de renúncia e a abnegação. Às vezes de atender um trabalho, às vezes de ter paciência de ouvir, não falar tudo, e tem uma série de coisas no trabalho que ele executa. E aí é um exemplo para nós, como eles fazem uma orientação desses espíritos que às vezes eram espíritos muito marcados de coisas negativas. Por exemplo, um homem que veio todo encurvado, cheio de reumatismos, todo limitado, dolorido, tinha tudo e não parecia ter nada. Sabe quando a medicina vai, procure Muito bem. Não parecia ter males graves, entretanto apresentava sintomas de morte. Ele estava definhando. Para nós, do plano espiritual, o guia fala, estava cercado de escuridão. Detinha-se no plano de tristes mentalizações. E aí, como o médium fala, né, orientado pelo guia: estou vendo o seu interior e o seu exterior. O Senhor é azulino por dentro. Depois vai se tornando cinzento, cinzento escuro, passando a ser preto. Um preto opaco bastante feio. Mas olha a gentileza como ele começa essa conversa. Por fora o Senhor é todo preto, por causa dos acontecimentos que o envolvem, pelos quais se deixa dominar. Deixe de se curvar aos motivos que julga serem os culpados, aos quais acusa, fazendo questão de vencê-los, de superá-los, de liquidá-los. E aí ele vai orientando de uma forma doce, bondosa e meiga. Fala assim: meu querido amigo, você tem tudo isso de bom dentro de você, não está bem agora, mas vai estudar, vai aprender. Eles entregam livros, eles orientam. Então assim, vale a pena a gente ler cada caso, porque a orientação é espetacular. Aí a gente pode ter muitas disfunções no nosso corpo físico, e eu, claro, tinha que colocar essa parte, né? Então, no primeiro livro, que é Nos Domínios Maravilhosos da Psicometria, e eu vou pôr alguma coisa das margens do Mar Morto, ele fala que no corpo físico, ele está disposto para funcionar como um organismo, um todo mecânico, é uma engrenagem. A gente produz coisas, a gente elimina coisas. Há umas partes glandulares, um número de órgãos que funcionam como que ligados diretamente ao perispírito, ou corpo astral, onde se sabe que começa a ter origem a função do sistema nervoso geral. Então, ele vai mostrando que por trás da engrenagem física tem uma energia que vem, primeiro, as glândulas funcionam, mas tem uma energia por trás que é do perispírito, né? Daquilo que a gente
gente registra, e do nosso pensamento no sistema nervoso central. Assim que o centro psíquico emite uma vibração, harmônica ou não com a lei de equilíbrio, haverá reflexo imediato sobre o sistema nervoso, que por sua vez transmitirá ao sistema endócrino os nossos hormônios, obrigando a alterar a natureza das secreções. E havendo essa alteração, por certo haverá boa ou má saúde, assim como seja feliz ou infeliz, harmônica ou desarmônica, a vibração emitida pelo espírito pelo seu centro psíquico. São as partes. Raivas, ódios, invejas, remorsos, todos os pensamentos que não são harmoniosos, que fogem à lei de equilíbrio, tendem a envenenar, a matar aos poucos, a forjar a dor e a encurtar a vida. A sabedoria antiga já ensinava que, tendo começo na centelha psíquica e atravessando chakras e plexos, as vibrações da centelha atingem o corpo físico, seja para curar ou adoecer, assim como sejam boas ou más as vibrações emitidas. Conclui o livro assim. Livro 2. Tinha um atendimento e vieram 2 médicos do plano espiritual para o plano carnal. E tinha uma malinha cheia de recursos. Estudaram uma queixosa mulher, convendo em que sua doença era derivada da sintonia e da influência estranha apenas. Ela tinha um pensamento, e esse pensamento, além de ser triste, de dor e uma série de coisas, ela atraía uma outra influência também. Derramaram na garrafa o conteúdo de 3 frascos. Eram extratos de flora astral, química, a que chamarem transcendente. Apenas matéria em grau quintessencial, nada mais, aplicada por parte de mortos aos vivos. A ressonância para efeito de reação eficaz está nas gamas fluídas da própria composição física do ser encarnado. Do espírito à matéria mais densa, todos os graus de gases, os vapores e os líquidos são dotados de poder de absorção. E o resultado apresenta-se no organismo independente do conhecimento de quem é campo para tais elaborações. Um pensamento são, de paz e de saúde, faz que funcionem bem as glândulas de secreção, com que se relaciona principalmente o fígado e o pâncreas, grandes responsáveis por muito daquilo que de melhor ou pior se passa no corpo humano. Ficou um O ali? Não entendi. Mas é interessante, primeiro que essas glândulas, o fígado e o baço, se o Oswaldo fala, o pâncreas, são extremamente sensíveis a essas energias. Segundo, que o plano espiritual, além da água fluidificada, a gente tem atuação médica e, para alguns casos dos livros, a gente tem energia do encarnado, tá? Então tudo isso é colocado na água fluidificada para a gente pensar e poder se utilizar. Bom, oportunidades e escolhas. Ele coloca: certo homem aprendeu, meditou, trabalhou, parou com tudo e adoeceu. Ele dizia que ele tinha parado o seu trabalho por brigas de família, por culpa de pessoas que eram incompreensíveis, faziam-me pensar em tudo, menos em coisas boas. E por não me julgar em condições, tenho me afastado dos deveres mediúnicos, tá? Então, assim, era uma pessoa que conheceu a espiritualidade, trabalhou, fez um monte de coisa boa e, de repente, ele parou e começou a ter problema físico. Aí o mensageiro diz: pode dar a interpretação que bem entender ao fato, pode alegar a razão que bem entenda de alegar, para justificar a conduta errada. Entretanto, foi apenas um percalço que devia vir para experimentá-lo. A família bloquear, não deixar ele ir, brigar e tal, era uma experiência que ele tinha que passar, em virtude de faltas passadas e do programa pré-estabelecido. Isso está contido no roteiro de sua vida, apenas não está escrito que iria curvar-se a tais injunções erradas. Procure reagir, porque o pessoal brigava, ele brigava também, e aí a coisa foi ficando quente, né? Procure reagir, porque o fracasso poderá tornar-se de graves consequências, quer no presente, quer com vistas ao futuro. Então, às vezes as dificuldades que se apresentam são realmente momentos de testes para que a gente supere, para que a gente vá adiante. A escada comporta inúmeros degraus. Em matéria de penetração e assimilação das verdades divinas, que nos embalam e organizam nosso caráter, e desabrochamento de virtudes, que somos herdeiros, ninguém pode fazer mais do que aquilo que sua evolução lhe permite. O que cabe na minha mão é diferente do que cabe na mão da Alessandra, que é diferente na mão do Milton,
E a força que eu tenho para puxar sei lá o que é diferente de todas vocês que estão aqui. A minha capacidade é a minha capacidade. A gente fala, poxa, mas fulano não faz tão bem. E a gente tem que respeitar os limites. Tem que aprender e fazer mais? Sim, mas a gente tem que respeitar os limites. Mas vamos dizer que, além disso, eu acho que não, na minha mão cabe muito mais. Eu posso fazer uma ideia assim, eu me enxergo maior do que eu sou. Que também é outro risco. Assim. Enxergar menor e enxergar maior. E aí a gente tem que tomar cuidado. Principalmente quando a gente começa a falar da parte doutrinária, trabalhar e participar dos trabalhos mediúnicos. Porque é um risco muito grande você se achar muito dono de si, muito conhecedor das coisas, e na verdade a gente tem um conhecimento assim, medíocre, né? Então eles falam assim. E até algum tanto acabrunhante, irmãos, que muita gente se acredite recomendada perante Deus pelo fato de viver em contato com o mundo espiritual, através de suas ou de alheias faculdades. Suas ou de alheias faculdades, né? Porque pode ser uma ferramenta emprestada. Cumpre saber que as faculdades, como a própria palavra indica, sejam apenas ferramentas, instrumentos de trabalho. Aquilo que se pode muito bem ser, ou até muito mal aplicado, como fazem macumbeiros e outros, aqueles que mercenarizam os trabalhos mediúnicos. E a gente tem uma história muito complicada nesse livro, muito complicada, de uma mocinha que namorou um rapaz, que teve relacionamento sexual com essa mocinha, depois eles se separaram e essa mocinha ficou muito enraivecida por ele ter deixado ela e procurou um trabalho mediúnico para fazer algum tipo de amarração, né? E aí o fulano foi fazer mesmo, fez umas orações, chamou os guias, amarrou aquilo, tirou isso, pegou animal, fez um monte de coisa. Voltou para um outro lugar, pegou mais material e aquilo foi indo. Até que aquele rapaz realmente adoeceu e teve um problema mais grave e ficou passando por momentos de muito complicados, quase desencarnou. E aí o livro vai seguindo e aparece um fulano que aparentemente estava muito bem e de repente fica doente, mais doente, e os médicos fazem um exame, ninguém sabe o que ele tem, e aí ele vai para o trabalho mediúnico e vai fazer psicometria. E o rapaz descobre que, na verdade, ele tinha agido com essas leis aqui, praticando mal tal qual aquela visão anterior tinha sido apresentada. Ele era o fulano que tinha amarrado, feito despachos e tinha feito um monte de coisa. E por 3 encarnações seguidas já, ele vinha definhando, sofrendo, porque espíritos que ele andou prendendo, amarrando, evocando, sei lá o que, num determinado momento da encarnação eles vinham e se aproximavam dele. Então ele tinha um X para reequilibrar com aqueles espíritos que ele tinha usado, até conseguir compreender que ele precisava resgatar e trabalhar. Como que ele vai anular o mal que ele fez? Produzindo bem. Então não adiantava ele falar sobre coisas boas, ele tinha que trabalhar, ele tinha que ajudar. Então assim, são alguns riscos, né? Além dos degraus relativos das pessoas, as nossas escolhas e que trabalho que você liga, o que você faz com as suas habilidades. É muito sério. Então, lembrar também que ninguém erra e nem acerta sozinho. Toda vez que a gente conseguir alguma coisa legal, boa, a gente lembrar que tem uma equipe, né? Que tem um trabalho conjunto, que tem influências, ajudas e tudo mais. E quando você erra, você entra em sintonia com falanges. Tomar cuidado com isso. O espírito pode reencarnar por 3 motivos. Por exemplo, eu não tenho karma negativo nenhum, mas eu não sei tudo o que a potência divina é. Conhecimento em amor, em virtudes, eu tenho que desenvolver alguma virtude. Por exemplo, eu tenho que ser mais tolerante. Então, eu já fui uma encarnação pessoa sábia, eu já fui uma pessoa altruísta, mas eu não tenho muita tolerância. Não tenho karma negativo, mas eu vou reencarnar e vou ter que desenvolver minha tolerância. Então, evolução normal, você pode estar reencarnando. Para efeito de provas, então aquela situação lá que a pessoa fala assim, mas a minha família brigou, eu parei de fazer coisa, não sei o quê, e aí é uma situação de teste. Para efeito de expiações, o cara que deu aquelas amarrações todas, tem que sofrer, fica com dificuldades físicas e tudo mais.
E aí a gente tem a encarnação de Cristos, que são a missão de levar a uma população a entrega de um recado maior. Entrega da lei, dos 10 mandamentos, do exemplo como Jesus fez, restauração doutrinária como Elias fez em várias encarnações, Kardec e por aí afora. Então a gente tem Oswaldo Polidoro. E a gente tem todos esses tipos de coisa. Não vai dar tempo porque tem muita coisa, mas eu vou citar porque assim, tem mais umas sei lá quantas histórias, mas todas as histórias merecem ser lidas. Todas. A primeira que ele faz psicografia era uma menina aleijada, né, dos pés desde o nascimento, e ela manda um par de brincos para fazer a psicometria. E aí, na verdade, ela não foi ao trabalho, uma pessoa da família leva, e ele vê essa moça realmente muito limitada, e vai indo para trás, não é a primeira encarnação que ela tem aqueles limites, e ela foi uma pessoa que foi poderosa, que ela subjugou pessoas, que ela fez coisas erradas. E aí ela veio com essa deficiência por ter prejudicado muitas pessoas. Que era o momento dela voltar ao trabalho. Então o convite era assim, volte agora e trabalhe. Aí o mentor fala, diga para a família isso. Ele fala, mas o Zainer fala, coitada, ela está com aquelas pernas, como que ela vai vir para cá e fazer o trabalho? Aí o mentor diz assim, enquanto ela era sã, ela sempre fez coisas erradas, agora ela vai ter que vir desse jeito. Então, dê o recado, entregue livros de conhecimento, ela precisa vir sim, ela precisa trabalhar. Ou aqui é um outro lugar onde ela possa fazer esse trabalho, mas ela precisa conhecer e trabalhar, né? E ela tinha uma coisa na personalidade dela que ela era muito agressiva às vezes. E todo mundo da família falava assim, não, ela é coitada, porque ela não anda, ela é agressiva. Não, por que ela não consegue locomover até para fazer as coisas básicas? Ela é agressiva. E aí o mentor disse, não, ela é agressiva por natureza e é apenas uma demonstração daquilo que ela registrou que ela é, né? Então não confunda, a gente às vezes põe desculpa, não. A pessoa é brava, nervosa, porque está passando por dificuldade e às vezes é a natureza da pessoa, né? A gente tem um outro caso de um rapaz que realmente vai para o manicômio e quando eles levam a camisa para fazer a psicometria, ele fala, ele está no manicômio, aí os familiares já ficam assim, como é que ele sabe? Né, ele está no manicômio, ele vem de uma família protestante, ele fala, não, agora é hora de trabalhos mediúnicos, ele precisa sair de lá, ele está acompanhado de uma nuvem escura, nós estaremos encaminhando aqueles espíritos, mas ele precisa trabalhar. E a família fala, mas nós somos protestantes? Aí ele fala assim, mas qual é a sua crença? Não, a gente crê na Bíblia. Ele fala assim, mas a Bíblia são palavras, você precisa através da Bíblia ver o comportamento dos atos. Quais são os comportamentos e atos que você está se guiando? E aí começa uma discussão boa assim, para a gente pensar a respeito do que importa na verdade. É a letra morta ou aquela letra colocada em prática, tal qual a receita do bolo, que você tem que quebrar o ovo, misturar farinha. Então, e aí ele vai falando de Jesus, ele fala do mediunismo e tudo mais. E essa família então também é orientada. A gente tem outro espírito que também se arrasta pelas ruas, só que ele tinha uma intenção ruim. Na verdade, ele não tinha sido religioso profissional, mas ele tinha sido pirata, ele tinha assaltado, ele tinha um hábito de roubar as pessoas, e ele vem com esse problema também orientado. Aí a gente tem um caso de um advogado com muita dor de cabeça, e ele fala, olha, tem um espírito do teu lado, que é um padre. Aí ele fica, o nome dele é tal. Ele fala assim, mas esse é o nome do meu irmão? Eu falei assim, mas o nome dele é esse. E aí realmente o irmão dele tinha desencarnado. E estava do lado dele, com a mão na cabeça, sentindo dores. O irmão dele tinha desencarnado por esse problema. E aí ele também orienta, faz ler o livro dos espíritos, o livro dos médiuns. Então ele até cita no livro quais são os que... Essa menina Jasmine traz um lenço também de um trabalho mediúnico que foi feito com a prima dela que morava em outro país. E o interessante do caso, assim, foi feito um trabalho mediúnico de uma pessoa que era, na verdade, a segunda esposa do pai dela, né, a madrasta, que fez contra ela para afastar do pai. Ela soube e ela fez um outro trabalho para a madrasta. Uma adoece, morre, e a outra adoece e morre. Aí a gente tem esses espíritos, primeiro as legiões que elas chamaram, brigando. Segundo elas também tendo
dificuldades. Então a gente tem uma confusão, até o momento que elas podem ter resgate, uma vai primeiro... Então assim, são várias situações. E aqui o Sírio, que é a coisa de chorar, que eu acho que todos devem ler, que Semir tinha um Sírio umas pedrinhas. Ele fala assim, ele era rico, milionário, mas ele falou assim, essas pedrinhas não são pedras de ouro, não são cristais, não. São pedrinhas que eu trouxe de uma viagem. E é muito, muito lindo, porque ele traz pedras que ele cava assim, até 1 metro abaixo da terra, da estrada de Damasco, do Monte Tabor, do Horto das Oliveiras. Aí ele tem da água lá onde foi feito o batismo de Jesus e do Mar Morto. Tá? Então, a coisa mais linda e divina, realmente que depois a gente entra no outro livro rapidamente, mas a gente percebe assim, quem era Jesus. Depois ele fala primeiro de Paulo de Tarso, mas na mesma estrada de Damasco, Jesus havia caminhado antes. E aí ele vê realmente aquela luz, ele vê um homem gordinho, fortinho que cai, que não enxerga, um soldado que está com Paulo de Tarso que foge, outro que acode, e aí ele vê algumas cenas, né? Ele vai voltando, estou vendo algumas cenas, ele vai escrevendo. No Monte Tabor, ele vê aquela transfiguração, na verdade, de Moisés e de Elias, quando Jesus, ele fala assim, Jesus já tinha ido várias vezes ao Monte Tabor. Ele fazia as orações, ele se ligava com o plano espiritual e aquilo eram luzes que fulguravam assim muito longe. No Horto das Oliveiras, na verdade, nesse momento ele não tem uma visão muito clara. Ele falou assim, olha, essa pedra quase não consigo pegar muito o registro. Mas, na verdade, quando Jesus faz um discurso, ele fala, não consigo compreender a língua dele, não consigo compreender. Então, assim, de todas as pedrinhas é o que ele vê menos. Depois do batismo de Jesus, quando Elias estava reencarnado com o nome de João Batista, então aquele momento que realmente tem uma luz incrível quando acontece a bênção. Ele vê primeiro João Batista com as cascas de árvore fazendo o batismo, depois com as mãos, e aí ele vê Jesus e aquilo que se abre, as pessoas que estão ao redor realmente ficam comovidas, ajoelham-se. Então essa é uma cena muito bonita. E aí ele tem a última que, ele fala dos cenáculos essênios, no Mar Morto. E aí a gente tem aqueles potes que descobriram os informes dos essênios, que também tem um pouco no outro livro, em 1947. E ele fala que no ano 70, Vespasiano vai destruir tudo aquilo. Ele vai destruir aquela comunidade que cultuava os dons mediúnicos e que eles guardam tudo nos potes. Então ele vai descrevendo essa cena só segurando as pedrinhas. E no Monte Sinai, que é lindo também, com Moisés, porque ele viu que Moisés subiu 2 vezes, mas assim, no alto da montanha do Monte Sinai ali, ele fala assim, parecia uma tempestade magnética, de tanta luz, de tanto brilho. As pedras já estavam prontas quando ele vai escrever os mandamentos da lei. E ele tem realmente o trabalho de escrever, ele tem uma inspiração, uma ajuda na hora, para que não seja tão complicado escrever, mas ele escreve os 10 mandamentos. Então ele vai colocando situações divinas assim, que nos fazem pensar e voltar no tempo. Então é muito emocionante, vale a pena ler o livro. Então, para todos que estão aqui, por favor, nos domínios maravilhosos da psicometria. Muita prudência, né? Porque ele falou assim, os perigos que o mundo oferece aos espíritos que reencarnam, todos se submetem à lei do esquecimento. Né? Ninguém aqui nessa sala, exceto algumas coisinhas, sabem exatamente o que foram no passado, tá? Então, assim, o que a gente tem de conta positiva e conta negativa, a gente não sabe. Tem uma conta rolando, existem algumas programações para esta encarnação que a gente pede a Deus que a gente cumpra e que aquilo que cabe nessa roda de evolução aprender, que a gente também aprenda, né? E ele coloca uma frase muito linda de Jesus que falava assim, eu vos agradeço porque estivestes comigo nas minhas tentações. Para um espírito cristificado, né? Imagina para um espírito relativo como nós, né? Então isso aqui a gente tem que ter muita gratidão pelos que nos ajudam, sim. E o segundo livro, que eu estou quase sem voz, mas a gente vai falar. Esse aqui realmente é o Mar Morto, tá? Então a gente tem o Egito. Na verdade a gente já teve fenômenos nessa saída antes de Moisés, mas a gente vai ter registros principalmente dos cenáculos essênios.
Então, isso aqui é importantíssimo, porque a gente tinha um núcleo de conhecimento doutrinário importantíssimo, né? Então, nesse livro, na verdade, a gente tem uma pessoa que realmente vai desencarnar e tem uma visão retrospectiva, e aí ele vai ressaltar, na verdade, essa época de Jesus, na parte que ele viveu, porque dos 12 anos em diante, ninguém sabe onde Jesus estava, na verdade ele estava no cenáculo essênio, e a gente tem também João Batista, tá? Fazendo a iniciação nesses cenáculos com todo esse conhecimento do passado. Então a gente vai estar localizando mais ou menos essa região. E aí a gente tem dois espíritos que dão um encontrão na estrada, e os dois vão desencarnar, na verdade. Um era leiteiro, o outro era farmacêutico, e esse leiteiro era um leiteiro que de vez em quando punha água no leite, e o farmacêutico às vezes mudava alguma coisa nas formulações. Só que aí os dois desencarnam e ficam durante muito tempo do outro lado, até conseguir contato, né? Eles acham que eles estão ainda na carne no começo, eles querem falar com as esposas, porque eram casados, e na verdade eles não conseguem. Então, na verdade eles dizem que esse tempo que fica é para pensar mesmo, não houve recolhimento imediato. Então o espírito desencarna e fica naquela condição para que ele pense. E aí a gente vai ter um momento de intervenção, a gente vê as esposas que vão estar conversando, né? Mas na verdade eu vou colocar essa falta de lucidez. A falta de lucidez, ela acontece porque o homem tem procurado fora o que tem dentro, pede aos outros o que possui por natureza divinal. Seus poderes latentes não se desenvolvem por se ter brutalizado de corpo e alma. De corpo, em virtude da ânsia pelos prazeres terrenos, e de alma, em virtude das religiões idólatras parcas em verdade. Religiões que criaram no homem o nefando vício de olhar demais para fora e de menos para dentro. Não fora isso, e tivessem sempre lembrado o homem sua origem e destinação divina, e já teria ele, por certo, procurado desenvolver as suas qualidades superiores. O homem experimentado nas coisas transcendentes sabe sentir, mais do que simplesmente pensar, ser seu estado ou condição de ânimo produto de sua atuação em obras, antes que efeito de sacramentos e títulos pagos a bom preço ou donativos feitos em tom meloso. Então é a parte prática que conta. Eles tinham realmente um remorso daquilo que eles tinham feito, e aí após um tempo eles recebem auxílio. Então por que eles recebem auxílio? Porque tinha uma parte de ter feito coisas boas ações praticadas, né? Por exemplo, ajudavam instituições, pessoas que eram carentes, um deles principalmente farmacêutico, hospitais e tudo mais. Então ele tinha um lado de colaboração, tá? Por isso que ele conseguiu esse resgate não tanto tempo depois, né? Caramba, ficou um por cima do outro. Bom, então a gente não deve dar o nosso... a gente não entrega a terceiros, a gente constrói os nossos valores e a gente tem o resgate. A gente vai ter essas esposas, na verdade, agindo, e é engraçado porque a esposa fala assim, fulano de tal, não é um médium, não fala de espiritualidade, a gente pode ir para lá. Na hora que as esposas falam, eles dois falam, opa, vamos procurar o fulano, e eles vão atrás do fulano espírito, eles são espíritos e vão atrás do cara encarnado. E aí, a gente tem esse que é médium, que faz um trabalho, conversando com uma outra médium negra, forte, e eles comentam que vai ter essa reunião para as esposas dos dois. E há um magnetismo de atração tão forte, porque pronunciou o nome deles, a médium que vai receber a informação, ele vem e gruda. Ele leva um susto, está lá no fundo da sala, de repente ele está colado na médium, porque ele sabe que vai ter um contato mediúnico que ele vai comunicar. Então, assim, é muito interessante até esses mecanismos. E o outro, que não foi pronunciado o nome, porque não sei porquê, ele fica distante e fala assim, eu não quero que isso aconteça comigo, morrendo de medo, né? É muito interessante. Mas vai tudo sendo organizado. Aí no trabalho eles leem um texto do João Batista, e aí ele vai falar que na verdade João Batista não ficou no deserto sozinho. Quem de nós deixaria uma criança no deserto? Ele tinha um trabalho no cenáculo dos essênios, que eram os nazarenos, que eles tinham essa pureza, castidade, abstenção de bebidas alcoólicas, simplicidade, tolerância e pobreza. Então eles não tinham nem superiores nem inferiores, eles faziam um trabalho
todo organizado e cultivava o mediunismo. Aí a gente vai ter dessa escola os grandes cultos de Israel, como ele coloca em Enoque, e houve sempre revelação, houve esse profetismo, os cultos mediúnicos nas escolas essênias. Isso só na abertura do trabalho que eles já vão colocando, né? Então, aí ele lembra que o mediunismo não começou agora, que no profetismo a gente já tinha os médiuns o de hoje eram os profetas de ontem, e aí eles realmente seguiam os 10 mandamentos, e aí ele fala que o grande mestre Jesus também ficou nessa iniciação a partir dos 12 anos. E aí que durante a encarnação, toda a parte magnética dos passes, tratamento, do Lázaro, expelindo espíritos obsessores, que Jesus falava com os espíritos, tudo isso é mediúnico. Então ele fala, vamos lembrar tudo isso, né? Aí Jesus era o mais completo médium, que não havia milagres, na verdade tudo era através de leis. E que Jesus deixou o recado, tudo isso que faço e mais ainda podeis fazer. Tudo isso que eu faço, vós podeis fazer e muito mais, né? Se tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada vos seria impossível. Então ele fala assim, então nós estamos seguindo nessa linha e por isso estamos fazendo a reunião. E ele pede que por favor leiam todos Epístola de Paulo aos Coríntios 12, 13 e 14. No 12, acerca dos dons espirituais, para que ninguém esqueça que está na Bíblia, e ele fala dos dons espirituais. Depois no 13, o amor, que é o dom supremo, leio na Bíblia. No 14, o dom da profecia é superior ao das línguas. Então, na verdade, a gente tem aqui textos bíblicos, além de tudo que Jesus fez, que vão remeter ao culto do mediunismo correto, através da lei, do bom comportamento e tudo mais. Depois, na sequência desse, ainda fala da ordem de uma reunião, que as pessoas vão falar todas juntas, que tem uma ordem, que tem que respeitar essa ordem e por aí afora. Tá? Então, isso está na Bíblia para a gente consultar. Um contato para as mulheres que eu achei o máximo, não vão lembrar. Comunicou-se uma mulher muito bela em sua vestidura alvíssima, a qual, dirigindo-se às mulheres, lhes recordou quanto a civilização do futuro iria reclamar delas em matéria de cuidados, atenção e esmero moral, para que as extravagâncias de toda a ordem não envolvam o mundo em seus tentáculos caóticos. Lembramos que todos se esquecem, e aí vocês vão falar, mas por que as mulheres, né? Porque as mulheres geram, porque as mulheres, de uma forma geral, elas passam mais tempo com a sua prole, elas educam. Precisa ensinar a criança desde o berço, se Oswaldo falar, tá? E precisa ter comportamento, né? Então a gente não pode esquecer. Ah, mas atualmente tudo é moderno. Tudo bem, tudo é moderno, mas a gente tem preceitos que são além da idade antiga, média, moderna e contemporânea e por aí fora. A gente tem que ter, como todos aqui, o seguimento dos mandamentos, o nobre cultivo dos dons e essa coisa da orientação das gerações futuras, tá? Jesus apontou um caminho, então a humanidade precisa pensar um pouco mais nos sublimes valores internos, tratar deles com mais atenção e carinho, em vez de esperar de fora a salvação. Né? Então, é tomar cada um sua cruz mesmo, é cumprir seu papel, é não esperar de terceiros, é realmente fazer a parte que nos cabe. E a recomendação que as pessoas possam sejam prudentes e que tomem providência para que não lhes falte luz enquanto as loucas esperam a salvação de Deus. Isso aqui é, na verdade, uma parábola das virgens. Vocês lembram da parábola das virgens? Então, ele fala que elas deviam ser prudentes, que elas deviam levar o óleo para manter a chama acesa lá da lamparina. E aí ele fala, enquanto que as outras que não são cuidadosas esperam a salvação e auxílio de terceiros e ficam com a lamparina sem acender. Então a gente tem que ter prudência, tá? Então aí que tá, você tem que fazer o seu papel, não fique esperando Jesus lá no céu salvar um belo dia, que isso aqui ele mesmo falou, você tem que ser prudente, tem que cumprir o seu papel, tá? E a vida continua, né? Então, assim, mesmo que esses espíritos tenham desencarnados, eles vão para o outro lado, eles seguem. Um deles tem a visão retrospectiva, o outro não. Ele fala assim, mas eu não vou ter a visão retrospectiva? Ele fala assim,
você ainda tem uma coisa para acertar. Esse que terá a visão retrospectiva, ele já acertou o pêndulo dele lá, estava com uma marca muito pesada, muito negativa, ele tinha feito muitas coisas, mas ele já reajustou, então ele pode ter a visão retrospectiva. E aí a gente tem os médiums num plano mais alto que o dele, fazem um círculo, é projetado todo o passado e ele vê que ele colaborou naquele momento que Jesus está sendo crucificado. Então ele fica desesperado, né? E aí ele fala que era um momento de instrução para ele, espírito, rever toda a sua história e purgar. Porque quando a gente vê que a gente colaborou, ajudando a crucificar um espírito do tamanho de Jesus, bate um frio na barriga, bate um arrependimento. Então, assim, até esse momento é aproveitado para um espírito que já pode, que já consegue suportar com uma instrução e ainda um reajuste final, né? E aí ele fala que ele realmente era ignorante, ele estava defendendo interesses da família, que tinha um irmão, na verdade, que era um fariseu. Ele tinha um irmão fariseu e ele encontra, na verdade, Jesus pela primeira vez quando ele tem 20 anos. E Jesus, ele fala que ele, né, a barba dele bipartida, o manto comprido, descalço sempre. Ele caminhava pelas margens do Mar Morto e ele sempre pensativo, sempre assim, um rapaz de 20 anos. E uma vez, ele tinha 40 anos. Ele fala assim, mas que toda hora você fica andando? Aí ele fala da missão, ele fala, tem uma missão, Deus que o Pai me enviou e eu preciso alertar as pessoas. E esse espírito que está tendo a visão retrospectiva, ele fala assim, menino atrevido, para com isso, fica falando de Deus, eu vou te dar uns tapas. Ele quase agride Jesus. E aí Jesus vira para ele e fala assim, se a verdade estivesse contigo, por certo serias manso e humilde, tolerante e benigno, ainda mesmo que eu estivesse errado. Porque ele fica enfurecido, ele fica enraivecido. E ele fala assim, quem está com a verdade é manso e humilde, você não precisa ficar tão agressivo. E ele é assim, absolutamente sereno, doce, manso, né? Aí mais de 10 anos depois, ele encontra Jesus, mas ele já está pregando, mais de 10 anos. E aí ele ouve essa frase, nessa visão retrospectiva, buscai o reino de Deus e sua justiça e tudo mais vos será dado por acréscimo. Aí ele recordava aos ouvintes que a sua passagem pelo mundo seria rápida, que meditassem nas suas palavras, pois era depositário de grande mandato, da celeste promessa de derrame do Espírito sobre a carne, a fim de que todos pudessem profetizar e testemunhar a realidade do mundo espiritual. Declarou que deixaria na terra para sempre a prova de sua passagem, tanto pelas obras como pelos seus ensinos, e acima de tudo pelo Consolador que mandaria para representá-lo e ficar conosco quando fosse sacrificado pelos homens. Então ele ouve tudo isso naquele momento. Cada imperfeição eliminada é mais um grilhão de que nos desprendemos. Atos, palavras, pensamentos incorretos são bolas de ferro a reter-nos no solo. Então, o mentor fala para ele que ele se arrepende de tudo, ele fica triste, mas ele fala, você está eliminando, você já está no momento de reequilíbrio, você já pode ver tudo isso. O quantum dos seus acontecimentos é relativamente baixo em matéria das leis e de religião. E como no passado cometeu falta bem mais grave, o que realizou na última encarnação já representa um progresso, que é levado em conta. Então ele foi o que ajudou a construir coisas e mesmo fazendo algumas coisas erradas, ele teve um lado mais positivo. Como falei no início, né, o plano espiritual fica do nosso sempre acompanhando. E esses espíritos encarnados voltam. Então, lado a lado, os trabalhos no plano astral, e depois para esse espírito vai ter a reencarnação. Dentre os trabalhadores do Consolador, aí que é importantíssimo porque ele fala, uns são mesmos colaboradores, então, sendo outros os grandes adversários. Então, se nós olharmos todos, nós vamos ter gente que realmente conhece, pratica, aplica, que vem de planos muito bons. Mas nós iremos encontrar espíritos que, para esses espíritos está sendo dada uma oportunidade de trabalhar dentro da doutrina e que foram no passado adversários, que às vezes a firmeza deles não
é tão grande quando você começa a falar em termos de doutrina, mas está tentando fazer alguma coisa, tá? Compenetrados hoje da sublimidade do ideal cristão e em serviços reparadores, não a favor nem despotismo em Deus, o que é a justiça e oportunidade para todos que se fizerem disso merecedores, tá? Então, também para a gente deixar as nossas vaidades um pouquinho menos, o grande tesouro dentro de cada um, aí mesmo deve ser buscado, elaborado, cultivado e em seguida feito o sagrado serviço de emprego coletivo, pois todo aquele que tem para servir é Deus. É um Deus, né? Deus serve a uns por intermédio de outros. E você é um Deus em fazimento. E aí, outra situação que também para a gente ainda é um exercício: amar os maus é uma necessidade tão grande como abominar o mal. É um exercício. Nunca poderemos ser felizes enquanto conservarmos dentro de nós uma parcela do mal, seja sob qual forma apresentar: rancor, egoísmo, ressentimento, inveja, preguiça e etc. Dá para ler e reler o livro e tirar outras coisas. Aí a gente tem outro espírito que, a meu ver, quando aquele espírito fica trabalhando, ele vai reencarnar, é o licínio, que tem um esquecimento temporário de... sim, lembra-se que eu falei que tinha um farmacêutico e um leiteiro? O farmacêutico ele já tinha conseguido mais ou menos equilibrar, e o outro ainda não, ele tinha que reencarnar, tá? Porque ele tinha algumas coisas assim. E aí a gente tem uma situação que o livro segue, mas não fala bem quem é quem, mas Licínio, que também teve esquecimento temporário para uma recuperação elaborada. Então, ele vai reencarnar, mas ele não vai ter condição de saber todas as coisas que ele fez no passado, porque seria muito pesado. E aí ele vai para aprender. Aí eles falam: o rigor da lei é aplicado pelo Espírito, nunca por Deus. De Deus vem tudo, mas genericamente. Despertar para o bem ou para o mal e fruí-los, isso pertence ao próprio Espírito. A intervenção, por exemplo, quando a carga que você traz é tão pesada que existe um alívio momentâneo, um esquecimento momentâneo, para que você consiga dar um passinho para fazer algumas coisas e não venha com aquela coisa cristalizada no cérebro. Não, dogma, liturgia, entendeu? É como se você tivesse meio que uma memória fraca, alguma coisa assim. E a situação dos sentimentos, elas te impulsionam a ver outras coisas, para você poder evoluir, tá? Mas ele fala, na verdade, tudo são registros que estão sendo marcados e convidam a gente para crescer. Aí, essa pergunta para nós, os leitores. E você, irmão, em origens e destinos, que terá feito? Que ações vantajosas ou desvantajosas pesarão sobre o seu arcabouço de responsabilidade e de direitos históricos? Veja, pois, não julgue. E se tiver de julgar, observe esse ensinamento. Não julgueis e não sereis julgado. Se tiveres de julgar, porém, fazei-o com piedade, uma vez que é difícil vos é conhecer a reta justiça. Tá? Então, essa é uma pergunta para nós, os leitores do livro. Relembre. Cristo, quem demonstrou inteligentemente aos homens o sentido do versículo bíblico que diz: vós sois deuses, fê-lo exibindo os poderes de fato desdobrados, todo homem em si portador de um Cristo interno, o qual deve fazer resplandecer e nessa refulgência alçar-se aos páramos do supremo estado. Sobre quem não o entendeu, Jesus, a todos que muito erraram contra ele, Jesus jamais deixou de manifestar-se em tempo. E isso é muito lindo, porque nas descrições até daqueles que corromperam a doutrina, perseguiram e crucificaram, a gente tem um momento que eles resgatam e eles encontram Jesus novamente. Então, assim, é de arrepiar a gente ver alguns trechos do livro. Jesus nos acompanha sempre e amorosamente. Consolados seriam os homens das baixas regiões e da crosta se lembrassem dessa circunstância. Então, assim, não foi aquele Cristo que foi, encarnou e acabou, entendeu? Porque tudo continua e como há uma ordem, como ele tem um tamanho, ele segue. E na sintonia que você acaba fazendo, na sua recuperação, no seu reequilíbrio, no seu trabalho, a bem da verdade, você pode voltar a sintonizar.
né? Ele é amplo e você sintoniza novamente. E ele, muitas vezes, nas histórias, ele aparece e convida realmente que cresça, que aumente o seu trabalho, que você conheça outras coisas. Então, é muito, muito bonito da gente ler esses trechos. Para guardar nos nossos registros. Então, está finalizando quase já. Isso é realmente o final. Existem verdades ou matizes da verdade, de quem nem por exagero, cálculo, podemos ainda cogitar. Estão muito acima de nossas possibilidades de análise, mas vivem em nós e nós vivemos nelas. Que somos então? Somos herdeiros de celestes dotes, a que devemos dar todo o culto assistencial para podermos despertá-los e gozá-los. É preciso, no entanto, que deem o melhor dos testemunhos, uma vez que são, presentemente, aquilo com que conta o Mestre para o grande serviço de renovação das mentes e das consciências. Então, repetindo, para guardar nos nossos registros dessa palestra e do livro que a gente leu, existem verdades ou matizes da verdade de que nem por exagerado cálculo podemos ainda cogitar. Estão muito acima de nossas possibilidades de análise, mas vivem em nós e nós vivemos nelas. Que somos então? Somos herdeiros de celestes dotes, a que devemos dar todo o culto assistencial, para podermos despertá-los e gozá-los. É preciso, no entanto, que deem o melhor dos testemunhos, uma vez que são, presentemente, aquilo com que conta o Mestre, para o grande serviço de renovação das mentes e das consciências. Fim. Aqui a gente tem, na verdade, o homem em evolução. Essa aqui é uma foto lá das margens do Mar Morto, com aquele sal todo, onde as pessoas ficam flutuando, daquele mapa que nós vimos. Os pergaminhos que foram encontrados em 1947 e só puderam entrar em contato com esses pergaminhos padres católicos. Os judeus não puderam ter acesso a esses pergaminhos, tá? Que estão sendo decifrados e estão sendo analisados desde 1947, tá? Então esse é o final. Como existe mediunismo, revelação, contato, a gente continua os nossos esclarecimentos, independente das letras, dos papéis, dos livros, porque realmente eu acho que a fonte primeira de tudo é a revelação, que a gente tem que cumprir o nosso papel como a última frase nos coloca. Era isso que eu tinha para dizer?